Elas vieram à tona mais uma vez pela boca do líder do MST, João Pedro Stedley, numa entrevista que ele deu ao portal Metrópolis. Olha o que ele disse, que o governo Lula está lento e até medroso. Na política interna, o governo está muito lento, lerdo, me atrevo a dizer, em algumas áreas até medroso. Até agora, nenhuma família foi assentada. Para um governo nosso, 6 meses é muito tempo para não ter nenhuma solução objetiva, Segré. Um governo nosso. O que era isso? Agora que está o governo de Lula, a gente vai ter uma festança em termos de distribuição. Mas, segundo Stedley, ela não estaria acontecendo. Lógico. Não na forma como eles imaginavam, então. E agrego outro detalhe. O Lula voltou a usar invasão como palavra. Até agora não tinha usado que MST invadia. Sim, e essa é uma diferença sutil. Mas o que disse Stedley foi um equívoco do presidente Lula voltar a usar a palavra invasão. Invasão é quando uma pessoa invade uma propriedade alheia para se apropriar daquele bem. O Código Penal classifica como esbulho de um bem. Já a ocupação, quando realizada por um movimento popular, é uma forma de luta para chamar a atenção do governo para cumprir o que está na Constituição. Então, se eu vou e ocupo a tua casa, está tudo bem. Não. Se eu invado a tua casa, está tudo mal. Mas o conceito é, eu estou na tua casa. Seja por ocupação ou por invasão. Eu acho que a crítica do Stedley tem pertinência até que o governo federal venha responder. O governo está lento em assentar as famílias e promover, continuar com a reforma agrária. Ele está lento. Cabe ao presidente Lula ou aos seus ministros chegar, vir a público e dizer: nós não estamos lentos por causa disso, ou estamos lentos, e apresentar pelo menos um plano de reforma agrária sobre áreas improdutivas para acalmar esse movimento. Ou será que o silêncio pode justificar a crítica feita pelo Stedley? Também tem essa questão. O Stedley fala também, Piperno, as famílias não querem saber se o MST é amigo do Lula ou não, mas quando vão resolver o problema da terra? Existe um problema da terra para o MST, no seu ponto de vista? Existe um problema da terra, principalmente para essas famílias que aguardam o assentamento. Agora, não vamos esquecer, e a gente falou disso aqui no programa, menos de um mês atrás, de um evento no qual o presidente da República instou aí os seus auxiliares, ministros e tal, e até mesmo o MST e o INCRA, falamos muito sobre o INCRA aqui, a exatamente procurar fazer um inventário do que há de terra disponível no Brasil para fazer reforma agrária. O presidente da República falou isso. O presidente falou, vamos exatamente identificar quais são as terras para que, a partir disso, então, se façam os devidos assentamentos. Ele falou isso. Agora, se está na velocidade ou não que o movimento considera ideal, é Piperno, esse governo já teve 2 mandatos inteiros do Lula, 1 mandato inteiro da Dilma, quase mais da metade de um outro mandato da Dilma. E agora, será que não deu tempo de identificar quais são as terras improdutivas e apontar para fazer uma reforma agrária? Está começando do zero? Não é isso. Praticamente. Ou seja, ele fez um pouco de reforma agrária lá atrás. Aquilo acabou. Agora tem mais um monte de família aí. Então agora vamos ver. A partir de agora, o que... Mas, Piperno, eu não pergunto das famílias. Claro que tem família aí. Eu estou perguntando o seguinte: o governo não sabe quais são as terras que ele comprou? Quais são as terras que podem ser destinadas à reforma agrária? Aí a crítica do Stedley tem pertinência. Naquele momento, o Evandro, acho que leu dados agora sobre quantos milhões o Lula comprou e 40. Distribuiu 40 milhões. Não distribuiu. 40, ele não distribuiu. Comprou. Então, se ele não sabe quais são as terras que ele comprou? Mas não se trata disso, Capês. Comprou, assentou, usou uma parte daquilo, ou sei lá quanto daquilo, ou quase tudo, e imagina-se que os governos que vieram depois também tenham feito o mesmo, e nós não sabemos agora se daquelas terras ainda sobrou alguma coisa. Mas eu acredito que tanto nós 3 aqui somos favoráveis à desapropriação de terras improdutivas por interesse social, para fins de reforma agrária, e nós 3 somos favoráveis das terras que foram adquiridas pelo governo e ainda não foram usadas para o assentamento das famílias, serem destinadas a isso. Existe isso. A pergunta é, e onde estão essas terras? Então, se não estão, ou seja, a crítica é improcedente. E mais grave do que isso, as invasões para pressionar o governo são ainda mais graves do que já seriam. Então, nós podemos elucubrar, mas quem tem a informação é o governo. Se o governo comprou terra e todas essas terras já viraram assentamentos, então pode ser que não tenham esse estoque de terra tenha acabado. Mas já viraram?
É isso que nós queremos saber. Então, o governo tem que falar, isso que eu estou dizendo. Cadê o governo para falar? Mas escuta, o presidente pediu, só que ele saiu em 2010. Hoje nós estamos em 2023, em 13 anos. O que fizeram com essas terras? O intervalo foi só de 4 anos e mais um pouquinho do Michel Temer, né? Como só de 4 anos? A Dilma não é a continuidade do governo? Então vamos lá, vamos a bem da matemática. 4 mais 2 mais 7 meses. 6 anos e 7 meses. É bastante tempo. Fala, Segré. Tem o INCRA, que teoricamente é o responsável por esse levantamento. Já mencionamos aqui no 3 em 1. Foi criado em 1970. Sim. Não parou o INCRA porque o governo da Dilma terminou, ela foi colocada no impeachment, assume Temer, e depois Bolsonaro, e o INCRA então falou, eu não trabalho mais. Agora que está Lula de novo, eu volto a trabalhar. Não, o INCRA continua a fazer o seu trabalho. Se qualquer pessoa, em qualquer empresa, disse, me passa o estoque que eu preciso saber, o que eu tenho para vender ou para dar de presente. Então aí a pessoa encarregada disse, não, desculpa, nos últimos 6 anos a gente não levantou estoque porque não era o governo seu que estava, não era você que estava comandando a empresa. Não, esses 40 milhões de hectares que comprou Lula se juntam com 11 milhões de hectares que comprou Fernando Henrique, mais a quantidade enorme de desapropriação que não é compra. Desapropriação é uma coisa, compra é outra. Inclusive, na desapropriação tem uma característica muito interessante. Só pode ser desapropriada quando não tem uso, quando é de fundamento social e como é o pagamento através de títulos públicos a recuperar daqui a 10 anos. Ou seja, a pessoa não pode pegar o dinheiro e dizer, tomara me desapropriem porque aí eu pego o dinheiro. Então estamos falando de milhões e milhões de hectares que alguém, o INCRA talvez, deveria dizer, nessa quantidade de milhões de hectares, colocamos essa quantidade de pessoas. Informação que já deve estar disponibilizada no site do INCRA, eletronicamente. Deveria. É o mínimo. Vocês são muito otimistas. 5h51 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Nas outras plataformas seguimos aqui, mas você acredita que não haja uma omissão do governo federal, inclusive dos próprios governos do PT e de Lula em relação ao MST e a questão das propriedades aqui no país, Piperno? INCRA, cadastros ambientais e mais um monte de coisa. Isso tudo foi sucateado nos últimos tempos. A gente fala toda hora aí em órgãos públicos que estão sendo praticamente reconstruídos. Então, eu quero saber, então, ninguém sabe. Mas esses governos também, esses governos que criticam a desidratação desses órgãos durante o governo de Jair Bolsonaro, ao longo de sua gestão, eles também fizeram algo para que isso fosse diferente, Piperno? Eu acho que lá atrás fizeram. Eles fizeram melhor do que a gente viu aí recentemente. Agora, veja, o país não sabe mais, até porque nenhuma autoridade do governo passado apareceu para dizer, não, olha, é o seguinte, ainda restam aí 15 milhões de hectares de terra e eles não fizeram porque são incompetentes. Essa informação você também não tem. Mas o INCRA não depende do governo. O INCRA tem um trabalho autônomo. Seria como... Não sei, o Banco do Brasil para porque o governo mudou. Não deveria. E uma observação que me parece muito interessante. Desde a confirmação da CPI do MST, sabe quantas terras foram invadidas? Quantas, Segré? Nenhuma. Nenhuma. Houve o Abril Vermelho, que é uma operação, né, uma manifestação que eles fazem, e aí eles usam justamente esse argumento de que naquele mês as manifestações, as ocupações ou as invasões se concentraram exatamente porque representam uma forma de chamar a atenção do governo para a distribuição de terras para a reforma agrária. Mas desde a conformação da CPI não teve mais invasão. Porque ela veio depois de abril, exatamente. Então, e aí? Não, mas é abril porque foi colocado, me parece que 19 de abril, o dia da consideração da pessoa que tem essa carência de terras. E parece que foi do governo de Fernando Henrique Cardoso, inclusive. Mas não é casual que bem na hora de que começa a ser tudo investigado, pararam assim, não tem mais invasões? É curioso. O que te intriga, hein, Capês? Não, o que me intriga é o seguinte, essa questão que o Piperno falou, eu parei para consultar aqui, no governo Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, foram entregues 360 mil títulos para famílias que foram assentadas. Então, não é que houve um sucateamento ou que o programa de reforma agrária foi interrompido, ele continuou.
Então, existem esses dados, o governo federal pode ir atrás desses dados. Agora, é claro que tendo uma CPI, se a CPI for séria e for investigativa, claro que não vai haver crime de esbulho possessório, que é a invasão de propriedade privada, de terra produtiva, que constitui crime. Isso vai fornecer combustível e material para a CPI. Agora, se o MST interrompeu para não produzir material investigativo para a CPI, é porque ele tem consciência de que essas invasões não são movimento, são crime. Se fosse realmente, sinceramente, considerassem esse tipo de invasão um movimento, uma manifestação popular, continuariam fazendo, não teriam nenhum medo, porque saberiam que não constitui crime. Então, me parece uma reação sintomática de quem sabe o que está fazendo, quer pressionar o governo, a meu ver, de uma maneira errada, chantageando mediante a prática de crime, e interrompeu por medo da aplicação da lei. 5h55, Piperno. Eu acho que a instalação da CPI é óbvio que ela tem sim um efeito, que está muito relacionado a isso que o Capês falou. Ora, se tem uma CPI que está investigando os movimentos, então é claro que, até mesmo do ponto de vista político, não é muito conveniente a gente continuar invadindo. Só que a pergunta que eu faço há muitos meses aqui é o seguinte: quem é que invadiu mais? Quem é que tomou mais terra? Quem é que roubou mais terra no Brasil? Em quantidade? Esses movimentos, sim. Esses movimentos ou os grandes grileiros, que não são investigados? Pode até ser que sejam os grandes grileiros, e eu sou totalmente a favor de que sejam investigados. Claro que haverá uma dificuldade maior, Piperno, porque estas invasões, que já ocorreram há muitos anos, foram sendo consolidadas mediante falsos registros em cartórios de registro de imóveis. É mais difícil você ir atrás. Mas acho que até uma ideia, para não se misturar as estações e não atrapalhar a CPI do MST, que é muito importante, que deve se concentrar sobre esse movimento, acho que é uma ótima ideia a CPI da grilagem. Não misturar as coisas, mas fazer também uma CPI da grilagem também. Até pelo volume de terras, certamente, Capês, ela é menos importante do que a da grilagem. O volume de terras griladas em todo o Brasil é muito... As duas são importantes. Até por quê, Capês? Uma provoca alteração da ordem, uma baderna, violação ao princípio da propriedade privada, cria insegurança jurídica, atrapalha os investimentos, cria instabilidade institucional. Claro que é importante. E a da grilagem também, porque a gente roubando grandes quantidades de terra e falsificando registros de imóveis. Acho que é importantíssimo que se façam as duas investigações, só que separadamente, para que essa da grilagem não sirva de pretexto para não investigar o MST. Não, ninguém aqui está dizendo que não seja para investigar alguém. É exatamente o contrário. Tem que investigar tudo, principalmente quem roubou mais. Segré. Sabe que quando a gente observa essas questões de invasões, na maioria a notícia é invasões de terras produtivas. Suzano, outro dia, Embrapa, quando foram destruídas as pesquisas feitas, se fosse numa terra que faz parte de 51 milhões de hectares que foram compradas, apropriadas ou o que for, não sairia na mídia. Por quê? Porque não teria ninguém para reclamar. Acontece, talvez, que essa grilagem seja dessa mesma terra porque ninguém denunciou privadamente que teve um grileiro colocado na terra dele. Isso é possível. O governo compra, alguém vai lá e invade. Invadiu. Isso é possível. Tá, mas aí, para que servem as autoridades? Ou seja, a questão do MST não está na colocação dessas famílias numa terra que possa ser propriedade do Estado. Está porque eles fazem questões delitivas quando entram em propriedades que são privadas e produtivas.